Seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, nós iremos abordar sobre algumas medidas que o cirurgião dentista pode tomar frente a uma urgência ou emergência no consultório dentário. Mas, antes da gente começar a falar sobre essas medidas, é importante dizer que, segundo a Lei número 5081, no seu artigo 6, essa lei ela foi escrita no dia 24 de agosto de 96. Nessa lei, fica estabelecido a competência do cirurgião dentista quanto à prescrição e aplicação de medicação de urgência em casos onde a vida e a saúde do paciente possam ser comprometidos. Ou seja, todo cirurgião dentista é aceito pela lei a aplicar medicamentos de uso médico em casos de urgência. No atendimento odontológico diário, na clínica, é relativamente frequente a existência de episódios de emergência, que é de suma importância que o dentista ele tenha consigo os conhecimentos e também os equipamentos básicos para a realização do pronto atendimento, independente de qual for a urgência. Nessa aula, a gente vai falar sobre 3 tipos de urgência, mas caso vocês tenham interesse sobre mais alguma, vocês podem comentar aí embaixo nos comentários que a gente pode trazer aqui para vocês. Lembrando que já existem outras urgências e emergências que a gente disse aqui no canal, como o vídeo de contusão. Vou deixar o link no card e também na descrição do vídeo. Mas o que é urgência e o que é uma emergência? Diferenciando as duas, a emergência ela é definida como uma situação ou uma condição com alta probabilidade de desencadear um risco de vida, ou seja, é uma situação causada na maioria das vezes, ou seja, por ansiedade, doenças, complicações durante os atendimentos. Nesses casos, precisa de uma necessidade de primeiros cuidados ou intervenções imediatas. E também existe a urgência. A urgência, ela já é uma condição que deve ser tratada sem demora, então o paciente não pode esperar, de forma iminente que há possibilidade de piora ou também óbito. Então, é muito importante que no momento do ato do tratamento, tem que observar se aquele paciente tem algum tipo de doença sistêmica ou se aquele paciente tem alguma alergia a algum medicamento, se já teve alguma reação com algum tipo de anestésico. E isso vai fazer com que o profissional ele precise adotar algumas preocupações antes de iniciar o tratamento clínico propriamente dito. Como, por exemplo, o paciente ele é alérgico à lidocaína, que é um tipo de anestésico. E aí, o profissional deve ter outros tipos de anestésico em seu consultório. Gente, infelizmente, é notória a dificuldade que os cirurgiões dentistas apresentam no pronto atendimento odontológico. Isso se deve a ou limitação nos conhecimentos básicos ou gerais, demais condições médicas daqueles pacientes ou por pouca experiência frente a situações de urgência e emergência. Então, por isso é muito importante a gente estar fazendo esse vídeo, porque isso já vai alertar os cirurgiões dentistas, sejam os futuros ou sejam vocês que estão em processo de formação para ser um cirurgião dentista. Então, nós precisamos saber desde o momento da nossa faculdade. Mas, afinal, quais são os casos mais frequentes que a gente vai falar nesse vídeo? Nessa lista, a que mais acontece é o desmaio. Então, o desmaio ele é definido como uma perda súbita de consciência, sendo resultado da redução transitória do fluxo sanguíneo cerebral por queda da pressão arterial. Então, o paciente ele vai demonstrar, dentre os sinais e sintomas, a náusea, a palidez, a perda temporária de consciência, pés e mãos frios, um pulso rápido, uma queda da pressão sanguínea, uma respiração acelerada e sudorese. Mas, como o cirurgião dentista pode agir? Primeiro de tudo, o cirurgião dentista deve colocar o paciente deitado de costas, na posição supina, com os pés um pouco mais alto que a cabeça. Pode fazer também a administração do oxigênio sob pressão. Assim que o paciente voltar, deve-se aferir a pressão daquele paciente e, se estiver maior do que 140/90, deve colocar o paciente sentado, ligeiramente reclinado, repouso, tranquilização e também passar uma medicação para aquele paciente.
A próxima é a anaflaxia. A anaflaxia também é muito comum, que é uma reação alérgica a uma hipersensibilidade aguda devido à exposição a um antígeno previamente encontrado. Ou seja, a gente pode estar ali fazendo uma cirurgia, vamos colocar o mesmo exemplo do sal anestésico, né, que a gente utilizou a lidocaína. E o paciente alegou que não tem nenhuma alergia medicamentosa. Então, você foi lá, administrou a lidocaína, mas tanto o paciente não sabia quanto você e ele teve uma anaflaxia. E ele vai ter, dentre os sinais e sintomas, urticária, cianose, coceiras, perda de consciência, pode ter uma parada progressiva respiratória e cardíaca, que vai levar a uma queda repentina da pressão sanguínea, respiração difícil, uma respiração muito ofegante, né, barulhenta, tosse e também vermelhidão na face. E aí o cirurgião dentista age nesses casos também colocando o paciente na posição supina, manter livre, né, as vias aéreas. Então, se, por exemplo, você estiver fazendo isolamento absoluto e o paciente está lá tendo uma anaflaxia, vamos deixar livre, né, as vias aéreas ali, tanto a nasal quanto a bucal, porque o paciente ele pode ser respirador bucal. Também é importante monitorar os sinais vitais, né? Então, observar o pulso do paciente, a sua frequência respiratória, administrar oxigênio e também epinefrina, aminofilina, corticosteroides injetáveis, como, por exemplo, a metilprednisolona. Então, isso, né, se a gente vê que não é cábito para âmbito ambulatorial, a gente caminha aquele paciente, né, para o âmbito hospitalar, para que seja colocado uma veia tomada com solução de cloreto de sódio a 9%. Em terceiro, a gente tem a hipoglicemia. A hipoglicemia é uma síndrome de nível anormalmente baixo da glicemia. Ela tem a hipoglicemia grave, que eventualmente leva à privação do sistema nervoso central. Então, o paciente ele vai sentir muita fome, ele vai sentir sudorese, parestesia. Além disso, ele vai ter uma deficiência da função mental, ataques, coma e pode levar à morte. Então, o paciente ele vai apresentar confusão mental, convulsões, o descontrole das esfínteres, dilatação das pupilas, irritabilidade, náuseas, nervosismo, queda de pressão sanguínea e também, né, a sudorese abundante, como a gente disse anteriormente. Então, é importante que o cirurgião dentista, se o paciente estiver consciente, administrar água com açúcar e, se ele estiver inconsciente, administrar a glicose intravenosa, 50%. E caso piora, né, a gente ligar para o pronto-socorro para atender aquele paciente em âmbito hospitalar. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem, deixem nos comentários a sua dúvida. E uma frase motivadora para a gente estar falando para os nossos pacientes. Você sempre perde mais que um dente, então é importante a gente estar cuidando da nossa saúde oral, né? A gente sempre estimular o nosso paciente a fazer uma higienização oral correta, com uso de fio dental, creme dental com flúor, escova de dente com cerdas macias, porque tudo isso vai fazer com que melhore a sua estética, tá? Gente, então essa foi a nossa aula. Muito obrigada por ter até aqui. Deixe nos comentários qual é a sua dúvida e não esqueça de dar um joinha nesse vídeo se você gostou, que isso ajuda muito a gente. Se quiserem mais algum tipo de emergência ou urgência que a gente não falou, pode deixar aí nos comentários que a gente venha fazer um vídeo posterior para vocês, tá bom? Muito obrigada por ter até aqui e valeu!